Capítulo 10. Você coça minhas costas, eu montarei sobre as suas. Analisamos interações parentais, sexuais e agressivas entre máquinas de sobrevivência pertencentes à mesma espécie. Há aspectos surpreendentes nas interações animais que aparentemente não são englobados de maneira óbvia por nenhum desses tópicos. Um desses é a tendência que tantos animais têm a viver em grupos. As aves formam bandos, os insetos enxames, peixes e baleias cardumes. Os mamíferos que habitam campinas reúnem-se em manadas ou caçam em grupos. Esses agregados geralmente consistem de membros de uma única espécie apenas, mas há exceções. As zebras frequentemente formam bandos com os gnus e bandos mistos de aves são algumas vezes vistos. Os benefícios sugeridos que um indivíduo pode obter da vida em grupo constituem uma lista bastante variada. Não vou apresentar o catálogo, mas mencionarei apenas algumas sugestões. Ao fazê-lo voltarei aos exemplos restantes de comportamento aparentemente altruísta que apresentei no capítulo 1 e que prometi explicar. Isto levará a um exame dos insetos sociais, sem o qual nenhuma descrição de altruísmo animal estaria completa. Finalmente, neste capítulo um tanto variado, mencionarei a ideia importante do altruísmo recíproco, o princípio do você coça minhas costas, eu coçarei as suas. Se os animais vivem juntos em grupos, seus genes devem obter mais benefícios da associação do que os animais investem. Um bando de hienas pode capturar presas tão maiores do que uma hiena isoladamente pode derrubar que vale a pena para cada indivíduo egoísta caçar em bando, mesmo que isto signifique compartilhar o alimento. É provavelmente por razões semelhantes que algumas aranhas cooperam na construção de uma teia comunal enorme. Os pinguins imperiais conservam calor aconchegando-se cada um lucre apresentando aos elementos uma área menor do que apresentaria se estivesse sozinho. Um peixe que nada obliquamente atrás de outro poderá ganhar uma vantagem hidrodinâmica a partir da turbulência causada pelo peixe da frente. Isto poderia ser parcialmente a razão para os peixes formarem cardumes. Um truque semelhante relacionado à turbulência do ar é conhecido dos ciclistas, e talvez explique a formação em V das aves em voo. Provavelmente há competição para evitar a posição desvantajosa à frente do bando. As aves possivelmente se revezem como líderes involuntários, uma forma de altruísmo recíproco retardado a ser discutido no fim do capítulo. Muitos dos benefícios sugeridos para a vida em grupo têm se relacionado à proteção contra predadores. Uma formulação elegante de uma teoria deste tipo foi dada por W. D. Hamilton, em um artigo intitulado Geometria para a Manada Egoísta. Antes que o título provoque um mal-entendido, devo enfatizar que por manada egoísta ele quis dizer manada de indivíduos egoístas. Novamente começamos com um modelo simples, o qual, embora abstrato, ajuda-nos a compreender o mundo real. Suponha que uma espécie de animal é caçada por um animal que sempre tende a atacar a presa mais próxima. Do ponto de vista do predador esta é uma estratégia razoável, pois tende a diminuir o gasto de energia. Do ponto de vista da presa ela tem uma consequência interessante. Significa que cada presa constantemente tentará evitar ser o indivíduo mais próximo do predador. Se a presa puder detectar o predador à distância, ela simplesmente fugirá. Mas, se o predador puder surgir repentinamente, sem aviso, por exemplo se ele se emboscar oculto no capim alto, então cada presa ainda poderá tomar medidas a fim de minimizar sua chance de ser o indivíduo mais próximo do predador. Podemos imaginar cada presa como estando circundada por um domínio de perigo. Este é definido como a área na qual qualquer ponto está mais próximo àquele indivíduo do que a qualquer outro indivíduo. Por exemplo, se as presas deslocam-se espaçadas segundo uma formação geométrica regular, o domínio de perigo ao redor de cada indivíduo, salvo se ele estiver na borda, poderá ter forma aproximadamente hexagonal. Se um predador estiver espreitando no domínio hexagonal de perigo ao redor do indivíduo A, então este indivíduo provavelmente será comido. Os indivíduos nas bordas da manada são especialmente vulneráveis, pois seu domínio de perigo não é um hexágono relativamente pequeno, mas inclui uma vasta área do lado aberto. Claramente, um indivíduo sensato tentará manter seu domínio de perigo menor possível.
Particularmente, ele tentará evitar ficar na borda da manada. Se ele se encontrar aí, ele tomará medidas imediatas a fim de deslocar-se em direção ao centro. Infelizmente, alguém tem que ficar na borda, mas no que se refere a cada indivíduo, não será ele. Haverá uma migração incessante das bordas de um agregado em direção ao centro. Se o rebanho anteriormente estava frouxo e desgarrado, ele logo estará firmemente agrupado como resultado da migração para dentro. Mesmo se iniciarmos nosso modelo sem nenhuma tendência à agregação, com as presas dispersas ao acaso, o ímpeto egoísta de cada indivíduo será para reduzir seu domínio de perigo, tentando colocar-se em uma brecha entre outros indivíduos. Isto rapidamente levará à formação de agregados, os quais se tornarão cada vez mais densamente compactados. Na vida real, obviamente, a tendência à compactação será limitada por pressões opostas, caso contrário todos os indivíduos colapsariam em uma pilha em contorção. Mesmo assim, o modelo é interessante na medida em que mostramos que até suposições muito simples podem prever agregação. Outros modelos, mais elaborados, têm sido propostos. O fato deles serem mais realistas não diminui o valor do modelo mais simples de Hamilton ao ajudar-nos a pensar sobre o problema da agregação animal. O modelo da manada egoísta em si não comporta interações de cooperação. Não há, aqui, altruísmo, apenas a exploração egoísta por parte de cada indivíduo, de todos os outros indivíduos. Mas, na vida real, há casos onde os indivíduos parecem tomar medidas para proteger colegas de grupo de predadores. Os gritos de alarme das aves vêm à mente. Eles certamente funcionam como sinais de alarme no sentido de fazer com que os indivíduos que os ouvem iniciem ação de fuga imediata. Não há indicação de que a ave que emite o grito esteja tentando desviar a atenção do predador de suas colegas. Ela está simplesmente informando-as da existência do predador, avisando-as. No entanto, o ato de gritar, parece, pelo menos à primeira vista, ser altruísta, pois tem o efeito de chamar a atenção do predador para a ave que grita. Podemos deduzir isto indiretamente de um fato notado por P.R. Marler. As características físicas dos gritos parecem ser idealmente adaptadas a torná-los difíceis de localizar. Se a um engenheiro especialista em acústica fosse pedido projetar um som do qual um predador achasse difícil se aproximar, ele produziria algo muito semelhantes aos gritos de alarme reais de muitas aves canuras pequenas. Na natureza, esta característica dos gritos deve ter sido produzida pela seleção natural, e sabemos o que isto significa. Significa que um grande número de indivíduos morreram porque seus gritos de alarme não eram exatamente perfeitos. Portanto, parece haver certo perigo associado à emissão dos gritos de alarme. A teoria do gene egoísta deverá apresentar uma vantagem convincente de emitir gritos de alarme. Vantagem essa grande o suficiente para contrabalançar esse perigo. Isto, de fato, não é muito difícil. Os gritos de alarme das aves têm sido tantas vezes considerados embaraçosos para a teoria darwiniana que tornou-se um tipo de esporte imaginar explicações para eles. Em consequência, temos agora tantas explicações boas que é difícil lembrar o que causou toda a confusão. Evidentemente, se há alguma probabilidade do bando conter alguns parentes próximos, um gene para emitir o grito de alarme poderá prosperar no fundo porque ele tem uma boa chance de estar nos corpos de alguns dos indivíduos salvos. Isso ocorre mesmo que a ave que emite o grito pague caro pelo seu altruísmo atraindo a atenção do predador para si própria. Se você não estiver satisfeito com esta ideia de seleção de parentesco, há várias outras teorias para escolher. Há muitas maneiras pelas quais a ave que grita poderia obter benefício egoísta visando suas colegas. Trivers relaciona 5 boas ideias, mas acho as 2 seguintes, de minha autoria, bem mais convincentes. A primeira chamo de teoria cave, da palavra latina significando tenha cuidado, ainda usada por meninos de escola para avisar da aproximação de uma autoridade. Esta teoria é apropriada para aves camufladas que agacham-se imóveis sobre os arbustos quando ameaça de perigo. Suponha que um bando de tais aves esteja alimentando-se em um campo. Um gavião voa ao longe. Ele ainda não viu o bando e não está voando diretamente em sua direção, mas há o perigo que seus olhos aguçados detectem-no a qualquer momento e ele se lance ao ataque. Suponha que um membro do bando vê o gavião,
mas os demais ainda não o viram. Este indivíduo de vista aguçada poderia imediatamente imobilizar-se e agachar no capim. Mas isto de pouco lhe adiantaria, pois seus companheiros ainda estão passeando conspícua e ruidosamente. Qualquer um deles poderia atrair a atenção do gavião e então todo o bando estaria em perigo. De um ponto de vista puramente egoísta, a melhor política a ser seguida pelo indivíduo que detecta o gavião em primeiro lugar é assobiar um aviso rápido a seus companheiros e assim silenciá-los e reduzir a probabilidade de inadvertidamente atrair o gavião para perto de si. A outra teoria que quero mencionar pode ser chamada de teoria nunca rompa as fileiras. Esta é apropriada a espécies de aves que fogem quando um predador se aproxima, talvez para uma árvore. Novamente, imagine que um indivíduo, em um bando de aves se alimentando, detectou um predador. O que ele deverá fazer? Ele poderia simplesmente fugir, sem avisar seus colegas. Mas agora ele seria uma ave isolada. Não seria mais parte de um bando relativamente anônimo, mas um ser deslocado. Sabe-se, de fato, que os gaviões atacam pombos isolados, mas mesmo que isto não ocorresse, há muitas razões teóricas para pensar que romper as fileiras poderá ser uma política suicida. Mesmo que seus companheiros eventualmente o seguissem, o indivíduo que primeiro voa temporariamente aumenta seu domínio de perigo. Quer a teoria de Hamilton em particular esteja certa ou errada, deve haver alguma vantagem importante para viver em bandos, caso contrário as aves não o fariam. Seja qual for esta vantagem, o indivíduo que deixa o bando à frente dos demais será privado, pelo menos parcialmente, desta vantagem. Se ele não deve romper as fileiras, então, o que deve o pássaro observador fazer? Talvez devesse simplesmente continuar como se nada houvesse acontecido e confiar na proteção decorrente do fato dele pertencer ao bando. Mas isto também envolve graves riscos. Ele ainda está descoberto, altamente vulnerável. Estaria muito mais seguro em uma árvore. A melhor política, de fato, é voar para uma árvore, mas tendo certeza que todos os demais fazem o mesmo. Desta forma ele não se tornará um deslocado, nem se privará das vantagens decorrentes de ser parte de uma multidão, mas ganhará a vantagem de se cobrir. Outra vez, emitir um grito de aviso é visto como tendo uma vantagem puramente egoísta. E ele chamou J.R. Krebs propuseram uma teoria semelhante na qual chegam a usar a palavra manipulação para descrever o que a ave que grita faz ao resto de seu bando. Distanciamo-nos muito do altruísmo puro e desinteressado. Superficialmente essas teorias poderão parecer incompatíveis com a afirmação de que o indivíduo que dá o grito de alarme se põe em perigo. Não há, na realidade, nenhuma incompatibilidade. Ele se poria em perigo ainda maior se não gritasse. Alguns indivíduos morreram porque deram gritos de alarme, especialmente aqueles cujos gritos eram fáceis de localizar. Outros indivíduos morreram porque não deram gritos de alarme. A teoria cava e a teoria nunca rompa as fileiras são apenas duas dentre muitas maneiras de explicar porquê. E com relação à gazela Thompson saltitante, a qual mencionei no capítulo 1 e cujo altruísmo aparentemente suicida levou André a afirmar categoricamente que só poderia ser explicado por seleção de grupo. Aqui a teoria do gênio egoísta defronta-se com um desafio mais severo. Os gritos de alarme nas aves de fato funcionam, mas eles claramente são planejados para serem o mais inconspícuos e discretos possíveis. Não é o que acontece com os saltos altos da gazela. Eles são ostensivos, chegando à provocação direta. Parece que as gazelas deliberadamente chamam a atenção do predador, quase como se estivessem desafiando-o. Esta observação levou a uma teoria encantadoramente ousada. Ela foi originalmente antecipada por Anne Smith, mas, levada à sua conclusão lógica, ela leva a assinatura inconfundível de Azavi. A teoria de Azavi pode ser expressa da seguinte forma. A porção crucial de raciocínio lateral é a ideia que o saltitamento, longe de ser um sinal às outras gazelas, na realidade destina-se aos predadores. Ele é notado pelas outras gazelas e afeta seu comportamento, mas isto é acidental, pois é primariamente selecionado como um sinal para o predador. Traduzido grosseiramente para o português significa: veja como posso pular alto, obviamente sou uma gazela saudável e apta, você não pode me pegar.
Seria muito mais sensato tentar capturar meu vizinho que não está pulando tão alto. Em termos menos antropomórficos, os genes para pular alto e ostensivamente provavelmente não serão comidos pelos predadores porque estes tendem a escolher as presas que parecem fáceis de serem capturadas. Especificamente, sabe-se que muitos mamíferos predadores atacam os velhos e doentes. Um indivíduo que pula alto está demonstrando, de maneira exagerada, que não é nem velho, nem doente. Segundo esta teoria, a exibição está longe de ser altruísta. Na melhor das hipóteses é egoísta, pois seu objetivo é convencer o predador a perseguir outro animal. De certa forma há uma competição para ver quem pula mais alto, o vencido sendo escolhido pelo predador. O outro exemplo ao qual eu disse que voltaria é o caso das abelhas kamikaze, as quais aferroam os ladrões de mel, mas cometem suicídio quase certo no processo. A abelha é apenas um exemplo de um inseto altamente social. Outros insetos sociais são as vespas, formigas e termitas, ou cupins. Quero discutir os insetos sociais de maneira geral, não apenas as abelhas suicidas. Os feitos dos insetos sociais são lendários, especialmente suas notáveis façanhas de cooperação e aparente altruísmo. As missões suicidas de aferroamento ilustram suas proezas de autoabnegação. Em certas formigas há uma casta de operárias com abdômenes grotescamente inchados, cheios de alimento, cuja única função na vida é dependurarem-se do teto como lâmpadas inchadas, sendo usadas como reservas de alimento pelas outras operárias. Do ponto de vista humano elas absolutamente não vivem como indivíduos. Sua individualidade é subjugada, aparentemente para o bem-estar da comunidade. A sociedade de formigas, abelhas ou termitas alcança um tipo de individualidade a um nível mais alto. O alimento é compartilhado a tal ponto que pode-se falar no estômago comunal. As informações são compartilhadas tão eficientemente por sinais químicos e pela famosa dança das abelhas que a comunidade comporta-se quase como se fosse uma unidade com um sistema nervoso e órgãos dos sentidos próprios. Invasores são reconhecidos e repelidos quase com a seletividade do sistema de reação imunológica do corpo. A temperatura bastante alta dentro de uma colmeia é regulada quase tão precisamente quanto a temperatura do corpo humano, embora a abelha individualmente não seja um animal de sangue quente. Finalmente, e o mais importante, a analogia aplica-se à reprodução. A maioria dos indivíduos numa colônia de insetos sociais são operárias estéreis. A linhagem germinativa, a linha da continuidade dos genes imortais, flui através do corpo de uma minoria de indivíduos, os reprodutores. Estes são análogos às nossas próprias células reprodutivas nos testículos e ovários. As operárias estéreis são análogas ao fígado, músculo e células nervosas. O comportamento kamikaze e outras formas de altruísmo e cooperação entre as operárias não parecem surpreendentes quando aceitamos o fato de que elas são estéreis. O corpo de um animal normal é manipulado para garantir a sobrevivência de seus genes, tanto pela produção de descendentes como pelo cuidado com outros indivíduos contendo os mesmos genes. O suicídio tendo em vista o cuidado com outros indivíduos é incompatível com a produção futura dos próprios descendentes. O auto-sacrifício suicida, portanto, raramente evolui. Mas uma abelha operária nunca produz seus próprios descendentes. Todos os seus esforços são dirigidos à preservação de seus genes cuidando de parentes que não são sua prole. A morte de uma única operária estéril não é mais séria a seus genes do que o desprender-se de uma folha no outono é para os genes de uma árvore. Há uma tentação a nos tornarmos místicos com relação aos insetos sociais, mas realmente não há necessidade disto. Vale a pena examinar com certo detalhe como a teoria do gene egoísta trata deles, especialmente como ela explica a origem evolutiva do fenômeno extraordinário da esterilidade das operárias, do qual tanta coisa parece decorrer. Uma colônia de insetos sociais é uma enorme família, geralmente todos descendentes da mesma mãe. As operárias, que raramente ou nunca se reproduzem, frequentemente estão divididas em várias castas distintas, incluindo operárias pequenas e grandes, soldados e castas altamente especializadas como nas formigas nutridoras mencionadas acima. As fêmeas reprodutivas são chamadas rainhas. Os machos reprodutivos são algumas vezes chamados zangões ou reis.
Nas sociedades mais avançadas os reprodutores nunca fazem nada a não ser procriar, mas nesta tarefa eles são extremamente eficientes. Eles dependem das operárias para sua alimentação e proteção, e estas são também responsáveis pelo cuidado com a prole. Em algumas espécies de formigas e termitas a rainha distendeu-se numa enorme fábrica de ovos, dificilmente identificável como um inseto, centenas de vezes maior do que uma operária e praticamente incapaz de se locomover. Ela é constantemente atendida por operárias que a limpam, alimentam e transportam seu fluxo constante de ovos para os viveiros comunais. Se uma rainha monstruosa destas tem que deslocar-se da célula real, ela é levada com toda a pompa às costas de batalhões de operárias esforçadas. No capítulo 7 introduzi a distinção entre produzir filhotes e cuidar deles. Eu disse que normalmente evoluiriam estratégias mistas, combinando produção e cuidado. No capítulo 5 vimos que as estratégias evolutivamente estáveis podiam ser de dois tipos gerais. Ou cada indivíduo na população pode se comportar de maneira mista, e desta forma os indivíduos geralmente atingem uma mistura ponderada de produção e cuidado, ou então a população poderá estar dividida em dois tipos diferentes de indivíduos. Foi assim que imaginamos primeiramente o equilíbrio entre gaviões e pombos. Mas é teoricamente possível conseguir-se um equilíbrio evolutivamente estável entre produzir e criar adotando-se a segunda alternativa. A população poderia ser dividida em produtores e criadores. Mas isto só pode ser evolutivamente estável se os criadores forem parentes próximos dos indivíduos de quem eles cuidam, pelo menos tão próximos quanto seriam de sua própria prole, se tivessem. Embora seja teoricamente possível a evolução prosseguir nesta direção, aparentemente apenas nos insetos sociais isto se deu. Os indivíduos nos insetos sociais estão divididos em duas classes principais, produtores e criadores. Os primeiros são os machos e fêmeas reprodutores. Os criadores são as operárias, machos e fêmeas estéreis nos termitas, fêmeas estéreis em todos os outros insetos sociais. Ambos os tipos realizam seu trabalho mais eficientemente porque não têm que se preocupar com o outro. Mas, eficientemente do ponto de vista de quem? A pergunta que será lançada à teoria darwiniana é o brado familiar. O que as operárias ganham com isto? Algumas pessoas responderam nada. Elas acham que a rainha está fazendo o que quer, manipulando as operárias por meios químicos para seus próprios objetivos egoístas, fazendo-as cuidar de sua própria prole abundante. Esta é uma versão da teoria da manipulação parental de Alexander, mencionada no capítulo 8. A ideia oposta é que as operárias cultivam os reprodutores, manipulando-os para aumentar sua produtividade em propagar réplicas dos genes das operárias. Sem dúvida, as máquinas de sobrevivência feitas pela rainha não são descendentes das operárias, mas são, de qualquer forma, parentes próximos. Foi Hamilton quem entendeu brilhantemente que pelo menos nas formigas, abelhas e vespas as operárias poderão, na realidade, ser mais intimamente relacionadas às larvas do que a própria rainha. Isto levou, e mais tarde Trivellziari, aos mais espetaculares triunfos da teoria do gene egoísta. O raciocínio é o seguinte: os insetos do grupo conhecido como Hymenoptera, o qual inclui formigas, abelhas e vespas, possuem um sistema muito estranho de determinação do sexo. Os termitas não pertencem a este grupo e não compartilham a mesma peculiaridade. O ninho de um himenóptero tipicamente tem apenas uma rainha madura. Ela realizou um voo nupcial quando era jovem e armazenou os espermatozoides pelo resto de sua longa vida, 10 anos ou mais. Ela distribui os espermatozoides aos óvulos ao longo dos anos, deixando que sejam fertilizados à medida que passam pelos ovidutos. Mas nem todos os óvulos são fecundados. Aqueles que não são fertilizados desenvolvem-se em machos. O macho, portanto, não tem pai e todas as células de seu corpo contêm apenas um único conjunto de cromossomos, todos obtidos de sua mãe, em vez do conjunto duplo, um do pai e um da mãe, como nos seres humanos. Em termos da analogia do capítulo 3, um himenóptero macho tem apenas uma cópia de cada volume em cada uma de suas células, em vez dos 2 volumes normais. Uma fêmea de himenóptero, por outro lado, é normal no sentido de ter um pai e o conjunto duplo usual de cromossomos em cada célula de seu corpo.
Uma fêmea se desenvolve em uma operária ou em uma rainha dependendo de como é criada e não de seus genes. Quer dizer, cada fêmea tem um conjunto completo de genes produtores de rainhas e um conjunto completo de genes produtores de operárias, ou melhor, conjuntos de genes para produzir cada caça especializada de operária, soldado, etc. Qual conjunto de genes é ligado dependerá de como a fêmea é criada, particularmente do alimento que recebe. Embora haja muitas complicações, a situação é essencialmente a seguinte: não sabemos por que este sistema extraordinário de reprodução sexuada evoluiu. Sem dúvida houve boas razões, mas por enquanto devemos tratá-lo simplesmente como um fato curioso a respeito dos Hymenoptera. Seja qual for a razão original para o fato insólito, ele causa grande confusão nas regras claras do capítulo 6 para se calcular parentesco. Uma consequência é que os espermatozoides de um macho, ao invés de serem todos diferentes como nos seres humanos, são todos exatamente iguais. O macho possui apenas um único conjunto de genes em cada uma das células de seu corpo e não um conjunto duplo. Cada espermatozoide, portanto, deve receber o conjunto completo de genes, e não uma amostra de 50%, e todos os espermatozoides de um macho qualquer são, portanto, idênticos. Vamos, agora, tentar calcular o parentesco entre uma mãe e o filho. Se o macho sabidamente possui um gene A, qual a probabilidade de sua mãe compartilhá-lo com ele? A resposta deve ser 100%, pois o macho não teve pai e obteve todos os seus genes de sua mãe. Mas, agora suponha que sabemos que uma rainha tem um gene B. A probabilidade de seu filho compartilhá-lo é de apenas 50%, pois ele contém apenas metade de seus genes. Isto parece uma contradição, mas não é. Um macho obtém todos os seus genes de sua mãe, mas esta dá apenas metade de seus genes a seu filho. A solução para o aparente paradoxo está no fato de que um macho possui apenas metade do número normal de genes. É inútil tentar determinar se o índice verdadeiro de parentesco é 1 por 2 ou 1. O índice é apenas uma medida artificial. Se ela nos coloca em dificuldades em casos particulares, talvez tenhamos que abandoná-la e voltar aos primeiros princípios. Do ponto de vista de um gene no corpo de uma rainha, a probabilidade deste gene ser compartilhado por um filho é de 1 por 2, da mesma forma como em relação a uma filha. Do ponto de vista da rainha, portanto, seus descendentes, de ambos os sexos, estão relacionados tão intimamente a ela quanto crianças a sua mãe. Com relação a irmãs, a situação começa a ficar intrigante. Irmãs legítimas não compartilham simplesmente o mesmo pai. Os dois espermatozoides que as conceberam eram idênticos quanto a todos os genes. As irmãs, portanto, são equivalentes a gêmeos idênticos no que se refere a seus genes paternos. Se uma fêmea tem um gene A, ela deve tê-lo obtido de seu pai ou de sua mãe. Neste último caso, portanto, há 50% de probabilidade que sua irmã o compartilhe. Mas, se ela obteve de seu pai, há 100% de probabilidade que sua irmã o possua. Portanto, o parentesco entre irmãs legítimas nos himenópteros não é 1 por 2, como seria em animais sexuados normais, mas 3 por 4. Conclui-se que uma fêmea de himenóptero está mais intimamente relacionada com suas irmãs legítimas do que com seus descendentes de ambos os sexos. Como Hamilton compreendeu, embora ele não o tenha dito exatamente da mesma maneira, isto poderá predispor uma fêmea a cultivar sua própria mãe como uma eficiente máquina de produzir irmãs. Um gene para produzir irmãs substitutivamente replica-se mais rapidamente do que um gene para produzir descendentes diretamente. Daí a evolução da esterilidade das operárias. Presumivelmente não é por acaso que a sociabilidade verdadeira, com esterilidade das operárias, parece ter evoluído nada menos do que 11 vezes independentemente nos Hymenoptera e apenas uma vez em todo o resto do reino animal, ou seja, nos térmitas. No entanto, há um senão. Se as operárias forem bem-sucedidas em cultivar sua mãe como máquina de produzir irmãs, elas devem, de alguma forma, refrear a tendência natural daquela lhes dar, também, um número igual de pequenos irmãos. Do ponto de vista de uma operária, a probabilidade de um irmão conter um de seus genes em particular é de apenas 1 por 4.
Se deixasse a rainha produzir descendentes reprodutivos machos e fêmeas em proporções iguais, a fazenda não teria lucro do ponto de vista das operárias. Elas não estariam maximizando a propagação de seus preciosos genes. Trivers e Ari compreenderam que as operárias devem tentar desviar a proporção entre os sexos em favor das fêmeas. Eles tomaram os cálculos de Fisher a respeito de proporções ótimas entre os sexos, os quais examinamos no capítulo anterior, e reformularam-nos para o caso especial dos Hymenoptera. O resultado foi que a proporção ótima de investimento para uma mãe é, como de costume, 1:1, mas a proporção ótima para uma irmã é 3:1 em favor de irmãs e não de irmãos. Se você é uma fêmea de Hymenoptero, a maneira mais eficiente para propagar seus genes é deixar de se reproduzir e fazer sua mãe fornecer-lhe irmãs e irmãos reprodutores na proporção de 3:1. Mas, se você tiver que produzir descendentes próprios, poderá beneficiar seus genes da melhor maneira tendo filhos e filhas reprodutores em proporções iguais. Como vimos, a diferença entre rainhas e operárias não é genética. No que se refere a seus genes, um embrião de uma fêmea poderá destinar-se a se tornar uma operária, que quer uma proporção de 3:1 entre os sexos, ou uma rainha, que quer uma proporção de 1:1. Então, o que este querer significa? Significa que um gene que se encontre no corpo de uma rainha pode se propagar melhor se este corpo investir igualmente em filhos e filhas reprodutivos. Mas, o mesmo gene se encontrando no corpo de uma operária pode se propagar melhor fazendo a mãe deste corpo ter mais filhas do que filhos. Não há um paradoxo real. Um gene deve tirar a máxima vantagem dos meios à sua disposição. Se ele se encontrar em posição de influenciar o desenvolvimento de um corpo destinado a se tornar uma rainha, sua estratégia mais eficiente para explorar este controle será diferente daquela adequada no caso dele se ver em posição de influenciar a maneira como o corpo de uma operária se desenvolve. Isto significa que há conflito de interesses na fazenda. A rainha tenta investir igualmente em machos e fêmeas. As operárias tentam desviar a proporção dos reprodutores na direção de 3 fêmeas para cada macho. Se estivermos corretos em imaginar as operárias como fazendeiras e a rainha como sua vaca de reprodução, presumivelmente as operárias terão sucesso em conseguir sua proporção de 3:1. Caso contrário, se a rainha realmente for digna de seu nome, se as operárias são suas escravas e babás obedientes dos viveiros reais, então deveríamos esperar a proporção de 1 que a rainha prefere que prevaleça. Quem vence este caso especial da Batalha das Gerações? Este é um problema que pode ser submetido a teste. Foi exatamente isto que Trivers e Ari fizeram, utilizando um grande número de espécies de formigas. A proporção entre os sexos que interessa é a proporção entre reprodutores machos e fêmeas. Estes são as formas aladas grandes que emergem do ninho das formigas em erupções periódicas para realizar voos núpcias, após os quais as rainhas jovens poderão tentar fundar novas colônias. São essas formas aladas que devem ser contadas a fim de se obter uma estimativa da proporção entre os sexos. Os reprodutores machos e fêmeas, em muitas espécies são de tamanho muito diferente. Isto complica o problema, pois, como vimos no capítulo anterior, os cálculos de Fisher relativos à proporção ótima entre os sexos a rigor se aplicam não a números de machos e fêmeas mas à quantidade de investimento nos dois sexos. Trivers e Ari levaram isto em conta pesando-os. Tomaram 20 espécies de formigas e estimaram a proporção entre os sexos em termos de investimento nos reprodutores. Encontraram um resultado convincentemente próximo da proporção de 3:1 entre fêmeas e machos, predita pela teoria de que as operárias controlam a situação para seu próprio benefício. Parece, portanto, que nas formigas estudadas o conflito de interesses é ganho pelas operárias. Isto não é tão surpreendente, pois os corpos de operárias, sendo os guardiões dos viveiros, têm mais poder em termos práticos do que os corpos de rainhas. Os genes que tentam manipular o mundo através de corpos de rainhas são neutralizados por genes que manipulam o mundo por meio de corpos de operárias. É interessante procurar circunstâncias especiais nas quais poderíamos esperar que as rainhas tivessem mais poder prático do que as operárias. Trivers e Ari compreenderam que havia exatamente uma dessas circunstâncias que podia ser usada como teste crucial da teoria.
Este se origina do fato de existirem certas espécies de formigas que utilizam escravos. As operárias de uma espécie que possuem escravos ou não trabalham normalmente ou fazem-no muito mal. No que elas são boas é em realizar incursões para obter escravos. Guerra verdadeira, na qual exércitos rivais grandes lutam até a morte, só é conhecida no homem e nos insetos sociais. Em muitas espécies de formigas a casta especializada de operárias, conhecida como soldados, possui mandíbulas formidáveis para lutar e devotam seu tempo a lutar pela colônia contra outros exércitos de formigas. As incursões para obter escravos são apenas um tipo de esforço de guerra. As escravizadoras montam um ataque a um ninho de formigas pertencentes a uma espécie diferente, tentam matar as operárias ou soldados que o defendem, e carregam os filhotes que ainda não eclodiram. Estes eclodem no ninho de suas capturadoras. Eles não percebem que são escravos e põem-se a trabalhar seguindo seus programas nervosos embutidos, realizando todas as tarefas que normalmente realizariam no próprio ninho. As operárias escravizadoras ou os soldados engajam-se em outras incursões, enquanto os escravos ficam no ninho e continuam com o serviço diário de mantê-lo, limpando, buscando alimento e cuidando da prole. Os escravos, evidentemente, estão ingenuamente ignorantes do fato de que não são relacionados à rainha e às larvas das quais estão cuidando. Involuntariamente estão criando novos batalhões de escravizadoras. Sem dúvida, a seleção natural, agindo sobre os genes da espécie de escravos, tende a favorecer adaptações anti-escravidão. No entanto, essas não são, está claro, plenamente efetivas, pois a escravidão é um fenômeno muito difundido. A consequência da escravidão interessante de nosso ponto de vista é a seguinte: a rainha da espécie escravizadora está agora em posição de virar a proporção entre os sexos na direção que ela prefere. Isso ocorre porque suas próprias larvas, as escravizadoras, não mantêm mais o controle prático dos viveiros. Este controle agora é mantido pelos escravos. Eles pensam que estão cuidando de seus próprios irmãos e presumivelmente fazem o que seria apropriado em seu próprio ninho para atingir o desvio desejado de Cresum em favor das irmãs. Mas a rainha da espécie escravizadora consegue ter sucesso com contramedidas. Não há seleção operando sobre os escravos para neutralizar essas contramedidas porque eles não são relacionados às larvas. Por exemplo, suponha que em qualquer espécie de formiga, as rainhas tentam disfarçar os ovos que produzem machos fazendo com que tenham um cheiro de ovos de fêmeas. A seleção natural normalmente favorecerá qualquer tendência por parte das operárias de perceber o disfarce. Podemos imaginar uma batalha evolutiva na qual as rainhas continuamente alteram o código e as operárias decifram-no. A guerra será ganha por quem quer que consiga introduzir mais de seus genes na geração seguinte, através dos corpos dos reprodutores. Como vimos, normalmente as operárias vencerão. Mas, quando a rainha de uma espécie escravizadora muda o código, as operárias escravas não podem desenvolver nenhuma habilidade para decifrá-lo. Isto porque qualquer gene numa operária escrava para decifrar o código que não está representado no corpo de qualquer indivíduo reprodutor, e dessa forma não é transmitido. Todos os reprodutores pertencem à espécie escravizadora e são parentes da rainha mas não das escravas. Se os genes dessas últimas se encontrarem em algum reprodutor, será nos reprodutores que emergem do ninho original do qual foram raptados. As operárias escravas, na melhor das hipóteses, estarão decifrando o código errado. As rainhas de uma espécie escravizadora, portanto, podem ser bem-sucedidas mudando livremente seu código, sem que haja qualquer perigo que os genes para decifrar o código sejam propagados à geração seguinte. O desfecho desse argumento complicado é que o deveríamos esperar nas espécies escravizadoras que a proporção de investimento nos reprodutores de ambos os sexos se aproximasse de 1 e não 3:1. Pelo menos uma vez a rainha será dona da situação. É isto que Trivers e Ari descobriram, embora só tenham examinado duas espécies escravizadoras. Devo enfatizar que narrei a história de maneira idealizada. A vida real não é tão clara e ordenada. A espécie mais familiar de inseto social, a abelha, por exemplo, parece fazer completamente a coisa errada. Há um grande excesso de investimento em machos, em relação a rainhas, o que parece não fazer sentido quer do ponto de vista das operárias,
Queda rainha-mãe. Hamilton ofereceu uma solução possível para este enigma. Ele lembra que quando uma abelha rainha deixa a colmeia, ela sai com um grande enxame de operárias auxiliares, as quais ajudam a iniciar uma nova colônia. Essas operárias são perdidas para a colmeia original e o custo de produzi-las deve ser computado como parte do custo da reprodução. Para cada rainha que parte, muitas operárias extras têm que ser feitas. O investimento nessas operárias extras deveria ser contado como parte do investimento em fêmeas reprodutoras. As operárias extras deveriam ser pesadas na balança contra os machos, quando a proporção entre os sexos é calculada. Assim, esta não foi uma dificuldade muito séria para a teoria, afinal de contas. Um problema mais embaraçoso nos trabalhos elegantes da teoria é o fato de que em algumas espécies a rainha jovem em seu voo nupcial acasala-se com vários machos, não apenas com um. Isto significa que o parentesco médio entre suas filhas é menos de 3/4 e poderá até se aproximar de 1/4 em casos extremos. É tentador, embora provavelmente não seja muito lógico, considerar isto como um golpe astuto desferido pelas rainhas contra as operárias. A propósito, isto poderá parecer sugerir que as operárias devessem acompanhar a rainha em seu voo nupcial, a fim de impedi-la de acasalar-se mais de uma vez. Mas isto de forma alguma ajudaria os genes das operárias, ajudaria apenas os genes daquelas da geração seguinte. Não há espírito de sindicato entre as operárias como uma classe. Cada uma delas se preocupa apenas com seus próprios genes. Uma operária talvez tivesse gostado de ter acompanhado sua própria mãe, crios faltou-lhe a oportunidade, já que naquela ocasião ela ainda não tinha sido concebida. Uma rainha jovem em seu voo nupcial é a irmã da atual geração de operárias, não sua mãe. Elas, portanto, estão de seu lado e não do lado da geração seguinte de operárias, que são apenas suas sobrinhas. Já estou tonto, e é hora de terminar este assunto. Utilizei a analogia do cultivo para o que as operárias dos himenópteros fazem às suas mães. A fazenda é de genes. As operárias usam sua mãe como um manufaturador de cópias de seus próprios genes mais eficiente do que elas próprias seriam. Os genes saem da linha de produção em pacotes chamados indivíduos reprodutores. Esta analogia com o cultivo não deve ser confundida com um sentido bastante diferente no qual se pode dizer que os insetos sociais cultivam. Eles descobriram, como o homem, muito tempo depois, que a cultura estabelecida de alimento pode ser mais eficiente do que a caça ou a coleta. Várias espécies de formigas do Novo Mundo, por exemplo, e, independentemente, termitas da África, cultivam jardins de fungos. As mais bem conhecidas são as saúvas da América do Sul. Elas são extremamente bem-sucedidas. Colônias isoladas com mais de 2 milhões de indivíduos foram encontradas. Seus ninhos consistem de enormes e amplos complexos subterrâneos de passagens e galerias, descendo até uma profundidade de 3 metros ou mais, construídos pela escavação de até 40 toneladas de terra. As câmaras subterrâneas contêm os jardins de fungos. As formigas deliberadamente semeiam o fungo de uma determinada espécie em canteiros adubados que elas preparam fragmentando as folhas com as mandíbulas. Em vez de buscar alimento diretamente, as operárias buscam folhas para fazer o adubo. O apetite de uma colônia de saúvas por folhas é gigantesco. Isto as torna uma importante praga econômica, mas as folhas não são alimento para si mas para seus fungos. As formigas eventualmente colhem e comem o fungo, além de dá-lo às larvas. Os fungos são mais eficientes em degradar o material das folhas do que seriam os estômagos das formigas. Assim estas se beneficiam com a associação. É possível que o fungo também se beneficie, embora seja colhido. As formigas propagam-no mais eficientemente do que seu próprio mecanismo de dispersão de esporos poderia fazê-lo. Além disto, as formigas limpam os jardins de fungos, livrando-os de espécies invasoras de outros fungos. Eliminando a competição, isto poderá beneficiar os próprios fungos domésticos das formigas. Poder-se-ia dizer que existe um tipo de relacionamento de altruísmo mútuo entre as formigas e os fungos. É notável que um sistema muito semelhante de cultivo de fungos evoluiu independentemente entre os termitas pouco relacionados com as formigas. As formigas possuem seus próprios animais domésticos, assim como suas plantas cultivadas. Os afídeos, pulgões,
São altamente especializados em sugar os líquidos das plantas. Eles sugam a seiva de seus vasos mais eficientemente do que podem depois de ingeri-la. Em consequência, excretam um líquido que teve apenas parte de seu valor nutritivo retirado. Gotículas deste líquido rico em açúcar são eliminadas pela extremidade posterior a grande velocidade, em alguns casos mais do que o peso do corpo do próprio inseto por hora. O líquido normalmente cai em gotas ao chão. Poderia ter sido o alimento providencial conhecido como maná no Velho Testamento. Formigas de várias espécies, porém, interceptam-no assim que ele sai do pulgão. As formigas ordenham os afídeos afagando a parte posterior de seu corpo com suas antenas e patas. Os afídeos respondem, em alguns casos aparentemente retendo suas gotículas até que uma formiga os acaricie, e até mesmo recolhendo uma gotícula se a formiga não está pronta para recebê-la. Sugeriu-se que alguns afídeos desenvolveram a parte posterior do corpo de modo a se assemelhar à fisionomia de uma formiga, mais eficiente para atraí-las. O que os afídeos ganham com a associação aparentemente é proteção contra seus inimigos naturais. Como nosso próprio gado leiteiro, eles levam uma vida protegida, e as espécies de afídeos muito cultivadas pelas formigas perderam seus mecanismos normais de defesa. Em alguns casos as formigas cuidam dos ovos dos afídeos dentro de seus próprios ninhos subterrâneos, alimentam os filhotes e, finalmente, quando eles crescem, carregam-nos cuidadosamente para o local protegido de pastagem. Uma relação de benefício mútuo entre membros de espécies diferentes é chamada mutualismo ou simbiose. Os membros de espécies diferentes frequentemente têm muito a oferecer uns aos outros porque podem trazer habilidades diferentes à sociedade. Este tipo de assimetria fundamental pode levar a estratégias evolutivamente estáveis de cooperação mútua. Os afídeos têm o tipo certo de partes bucais para sugar seiva vegetal, mas essas partes bucais sugadoras de nada servem para autodefesa. As formigas não podem sugar seiva vegetal, mas são boas para lutar. Os genes de formigas para criar e proteger os afídeos foram favorecidos nos fundos de genes das formigas. Os genes de afídeos para cooperar com as formigas foram favorecidos em seus fundos. Relações simbióticas de benefício mútuo são comuns entre animais e plantas. Um líquen parece superficialmente ser uma planta individual como qualquer outra, mas é, na realidade, uma união simbiótica íntima entre um fungo e uma alga verde. Nenhum dos elementos poderia viver sem o outro. Se sua união tivesse se tornado um pouco mais íntima, não mais seríamos capazes de dizer que o líquen é um organismo duplo. Talvez, então, haja outros organismos duplos ou múltiplos os quais não reconhecemos como tais. Talvez até nós mesmos. Dentro de cada uma de nossas células há numerosos corpúsculos chamados mitocôndrias. Elas são fábricas químicas, responsáveis pelo fornecimento da maior parte da energia de que precisamos. Se perdêssemos nossas mitocôndrias, morreríamos em segundos. Recentemente foi sugerido de maneira plausível que as mitocôndrias são, originalmente, bactérias simbiontes que juntaram suas forças ao nosso tipo de célula logo no começo da evolução. Sugestões semelhantes têm sido feitas para outros corpúsculos dentro de nossas células. Esta é uma daquelas ideias revolucionárias com as quais leva tempo se acostumar, mas uma ideia para a qual chegou a hora. Imagino que chegaremos a aceitar a ideia mais radical de que cada um de nossos genes é uma unidade simbiótica. Somos colônias gigantescas de genes simbiontes. Não podemos, na verdade, falar de evidência a favor desta ideia, mas, como tentei sugerir em capítulos anteriores, ela é realmente inerente à própria maneira como pensamos a respeito do funcionamento dos genes nas espécies sexuadas. O outro lado da medalha é que os vírus podem ser genes desgarrados de colônias como a nossa. Eles consistem de DNA puro, ou uma molécula autorreplicadora semelhante, envolto por uma capa de proteína. São todos parasitas. A proposta é que eles evoluíram a partir de genes rebeldes que escaparam, e agora passam de corpo para corpo diretamente pelo ar, e não através dos veículos mais convencionais espermatozoides e óvulos. Se isto for verdade, poderemos então nos considerar colônias de vírus. Alguns deles cooperam simbioticamente e passam de corpo para corpo em espermatozoides e óvulos. Esses são os genes convencionais. Outros vivem parasiticamente e viajam como podem.
Se o DNA parasita viaja em espermatozoides e óvulos, ele talvez forme o excesso paradoxal de DNA mencionado no capítulo 3. Se ele viaja através do ar ou por outros meios diretos, ele é chamado vírus no sentido normal. Mas essas são especulações para o futuro. Atualmente estamos preocupados com a simbiose ao nível superior de relacionamento entre organismos multicelulares, e não dentro deles. A palavra simbiose é usada convencionalmente para designar as associações entre membros de espécies diferentes. Mas, agora que deixamos de lado a ideia de evolução segundo o bem da espécie, parece não haver motivo lógico para distinguir as associações entre membros de espécies diferentes das associações entre membros da mesma espécie. Em geral, as associações de benefício mútuo evoluirão se cada elemento puder obter mais do que ele introduz. Isto é válido quer estejamos falando de membros do mesmo bando de hienas, de criaturas completamente diferentes como formigas e afídeos, ou de abelhas e flores. Na prática poderá ser difícil distinguir casos de benefício mútuo bidirecional genuínos de casos de exploração unidirecional. A evolução das associações de benefício mútuo teoricamente é fácil de imaginar se os favores são feitos e recebidos simultaneamente, como no caso dos elementos que constituem um líquen. Mas os problemas surgem se há um atraso entre a realização de um favor e sua retribuição. Isto porque o elemento que recebe o favor poderá ficar tentado a trapacear e recusar-se a retribuí-lo na sua vez. A solução deste problema é interessante e vale a pena ser discutida detalhadamente. Posso fazê-lo melhor em termos de um exemplo hipotético. Suponha que uma espécie de ave seja parasitada por um tipo particularmente incômodo de piolho que transmite uma doença perigosa. É muito importante que esses piolhos sejam removidos o quanto antes. Um indivíduo normalmente pode retirar seus próprios piolhos ao alisar suas penas. Há um lugar, no entanto, o topo da cabeça, que ele não pode alcançar com seu bico. A solução para o problema rapidamente ocorre a qualquer ser humano. Um indivíduo poderá não ser capaz de alcançar sua própria cabeça, mas nada é mais fácil do que um amigo fazê-lo por ele. Depois, quando o amigo for parasitado, a boa ação poderá ser paga. O pentear-se mútuo, de fato, é muito comum tanto em aves como em mamíferos. Isto intuitivamente tem sentido. Qualquer um com capacidade consciente de previsão pode perceber que é sensato engajar-se em arranjos mútuos de coçar as costas. Mas aprendemos a ter cuidado com o que parece intuitivamente sensato. O gene não tem capacidade de previsão. Pode a teoria do gene egoísta explicar o coçar de costas mútuas, ou altruísmo recíproco, onde haja um atraso entre a boa ação e a retribuição. Williams discutiu o problema rapidamente em seu livro de 1966, ao qual já me referi. Ele concluiu, como Darwin já o havia feito, que o altruísmo recíproco retardado pode evoluir em espécies capazes de reconhecerem seus membros e lembrarem-se deles. Trivers, em 1971, levou o assunto adiante. Quando ele estava escrevendo não tinha disponível o conceito de Maynard-Smith de estratégia evolutivamente estável. Se ele o tivesse, imagino que o teria usado, pois ele fornece uma maneira natural de expressar suas ideias. Sua referência ao dilema do prisioneiro, um quebra-cabeças favorito da teoria dos jogos, mostra que ele já estava pensando na mesma direção. Suponha que B tem um parasita no topo de sua cabeça. A retirou. Depois, chega o momento quando A tem um parasita em sua cabeça. Ele naturalmente procura B a fim de que este possa retribuir sua boa ação. B simplesmente vira-se e vai embora. B é um trapaceiro, um indivíduo que aceita o benefício do altruísmo de outros indivíduos, mas que não o retribui, ou que o retribui insuficientemente. Os trapaceiros saem-se melhor do que os altruístas indiscriminados, pois ganham os benefícios sem pagar os custos. O custo de pentear a cabeça de outro indivíduo sem dúvida parece pequeno comparado com o benefício de se ter um parasita perigoso retirado, mas não é desprezível. Tempo e energia valiosos têm que ser gastos. Suponhamos que a população consista de indivíduos que adotam uma de duas estratégias. Como nas análises de Maynard-Smith, não estamos nos referindo a estratégias conscientes, mas a programas de comportamento inconsciente estabelecidos pelos genes. Chame as duas estratégias de tolo e trapaceiro.
Os tolos penteiam indiscriminadamente qualquer um que o necessite. Os trapaceiros aceitam o altruísmo dos tolos, mas nunca penteiam ninguém, nem mesmo alguém que já os tenha penteado anteriormente, como no caso dos gaviões e pombos, arbitrariamente atribuímos pontos. Não importa quais sejam os valores exatos, desde que o benefício de ser penteado exceda o custo de pentear. Se a incidência de parasitas for alta, qualquer indivíduo tolo numa população de tolos pode esperar ser penteado aproximadamente com a mesma frequência com que ele penteia. O resultado médio para um tolo entre tolos, portanto, é positivo. Todos eles, de fato, saem-se muito bem, e a palavra tolo parece imprópria. Mas agora suponha que surja um trapaceiro. Ele pode esperar ser penteado por todos, mas nada dá em troca. Seu resultado médio é melhor do que média para um tolo. Os genes trapaceiros, portanto, começarão a difundir-se pela população. Os genes tolos se extinguirão. Isso ocorre porque os trapaceiros, não importa qual a proporção na população, sempre terão mais sucesso do que os tolos. Considere, por exemplo, o caso quando a população consiste de 50% de tolos e 50% de trapaceiros. O resultado médio tanto para tolos como para trapaceiros será menor do que aquele para um indivíduo qualquer numa população de 100% de tolos. Mesmo assim, os trapaceiros estarão se saindo melhor do que os tolos, pois estão obtendo todos os benefícios, sendo como são, e nada dando em troca. Quando a população de trapaceiros atingir 90%, o resultado médio para todos os indivíduos será muito baixo. Muitos animais de ambos os tipos provavelmente estarão morrendo da infecção transmitida pelos piolhos. Mesmo assim, os trapaceiros estarão se saindo melhor do que os tolos. Mesmo se toda a população declinar em direção à extinção, nunca haverá uma ocasião na qual os tolos se saiam melhor do que os trapaceiros. Portanto, desde que consideremos apenas essas duas estratégias, nada poderá impedir a extinção dos tolos e, provavelmente, a extinção igualmente de toda a população. Suponha agora que haja uma terceira estratégia chamada rancoroso. Os indivíduos rancorosos penteiam estranhos e aqueles que já os pentearam anteriormente. No entanto, se algum indivíduo os enganar, eles lembram-se do incidente e recusam-se a pentear este indivíduo no futuro. Em uma população de indivíduos rancorosos e de tolos, é impossível distinguir um do outro. Ambos os tipos comportam-se altruisticamente em relação a todos, e ambos obtêm um resultado médio igual ao alto. Em uma população consistindo principalmente de trapaceiros, um único indivíduo rancoroso não seria muito bem sucedido. Ele gastaria muita energia penteando a maior parte dos indivíduos que encontrasse, pois levaria tempo até ele ter rancor contra todos eles. Por outro lado, ninguém o pentearia em troca. Se os indivíduos rancorosos forem raros em comparação aos trapaceiros, o gene para rancor se extinguirá. Assim que os rancorosos conseguem aumentar em número de modo a atingirem uma proporção crítica, no entanto, a probabilidade de se encontrarem torna-se suficientemente grande para compensar o esforço despendido em pentear trapaceiros. Quando esta proporção crítica é alcançada, eles começarão a ter um resultado médio maior do que os trapaceiros, e estes serão levados cada vez mais depressa à extinção. Quando eles estiverem quase extintos, a taxa de declínio tornar-se-á mais lenta e eles poderão sobreviver como uma minoria por bastante tempo. Isto se dá porque para um dado trapaceiro raro há apenas uma pequena chance dele encontrar o mesmo indivíduo rancoroso duas vezes. A proporção, na população, de indivíduos rancorosos contra determinado trapaceiro, portanto, será pequena. Contei a história dessas estratégias como se fosse intuitivamente óbvio o que aconteceria. De fato, não é assim tão óbvio e realmente tive cuidado de fazer a simulação em um computador para me certificar de que a intuição estava correta. Rancoroso revela-se, efetivamente, uma estratégia evolutivamente estável contra tolo e trapaceiro, no sentido de que em uma população consistindo principalmente de indivíduos rancorosos, nem os tolos, nem os trapaceiros invadirão. Trapaceiro, no entanto, também é uma estratégia evolutivamente estável, pois uma população consistindo principalmente deles não será invadida nem por rancorosos, nem por tolo. Uma população poderia se estabilizar com qualquer uma dessas duas estratégias evolutivamente estáveis.
A longo prazo ela poderá passar de uma a outra, dependendo dos valores exatos dos resultados. As suposições na simulação, é claro, foram completamente arbitrárias. Um ou outro dos dois estados estáveis terá uma zona de atração maior e terá maior probabilidade de ser alcançado. Note, a propósito, que embora uma população de trapaceiros tenha maior probabilidade de se extinguir do que uma população de indivíduos rancorosos, isto de forma alguma afeta sua posição de estratégia evolutivamente estável. Se uma população atinge uma estratégia evolutivamente estável que a leva à extinção, ela se extinguirá e isto é tudo. É bastante divertido observar uma simulação de computador a qual começa com uma grande maioria de tolos, uma minoria de rancorosos um pouco acima da frequência crítica, e uma minoria de trapaceiros com aproximadamente o mesmo tamanho. A primeira coisa que acontece é uma queda dramática na população de tolos, à medida que os trapaceiros exploram-nos implacavelmente. Os trapaceiros experimentam uma explosão populacional crescente, atingindo seu pico assim que o último tolo perece. Mas os trapaceiros terão que se haver com os rancorosos. Durante o declínio súbito dos tolos, os rancorosos vagarosamente diminuíram de números, prejudicados pelos trapaceiros prósperos, mas conseguindo manter-se. Depois que o último tolo se foi, os trapaceiros não podem mais ter sucesso tão facilmente com a exploração egoísta. Os rancorosos vagarosamente começam a aumentar às custas dos trapaceiros. O aumento de sua população uniformemente ganha impulso. Ele se acelera abruptamente. A população de trapaceiros cai quase até a extinção. Depois se estabiliza quando estes desfrutam o privilégio da raridade e a relativa liberdade dos rancorosos que isto proporciona. No entanto, vagarosa e inexoravelmente os trapaceiros são expulsos e os rancorosos tornam-se possuidores únicos. Paradoxalmente, a presença dos tolos na realidade pôs em perigo os rancorosos no começo da história porque eles foram responsáveis pela prosperidade temporária dos trapaceiros. Meu exemplo hipotético a respeito dos perigos de não ser penteado, a propósito, é bastante plausível. Camundongos mantidos em isolamento tendem a desenvolver feridas desagradáveis nas partes da cabeça que não podem alcançar. Em um estudo, os camundongos mantidos em grupos não tiveram este problema, porque os indivíduos lambiam-se as cabeças mutuamente. Seria interessante testar a teoria do altruísmo recíproco experimentalmente. Parece que camundongos são material adequado ao estudo. Trivers discute a notável simbiose dos peixes limpadores. Cerca de 50 espécies, incluindo pequenos peixes e camarões, vivem de coletar parasitas da superfície de peixes maiores de outras espécies. Os peixes grandes obviamente beneficiam-se ao serem limpos e os limpadores obtêm um bom suprimento de alimento. O relacionamento é simbiótico. Em muitos casos os peixes grandes abrem suas bocas e permitem que os limpadores entrem para limpar seus dentes e em seguida saiam nadando através das brânquias, as quais eles também limpam. Poder-se-ia esperar que um peixe grande esperasse astuciosamente até que tivesse sido completamente limpo e então devorasse o limpador. Entretanto, em vez disto, ele normalmente deixa o limpador afastar-se livremente. Este é um feito considerável de aparente altruísmo, pois em muitos casos o limpador tem o mesmo tamanho que as presas normais do peixe maior. Os peixes limpadores possuem padrões de listas e exibições de danças especiais que os identificam como limpadores. Os peixes grandes tendem a evitar comer os peixes pequenos que tenham o tipo correto de listas e que deles se aproximem com o tipo certo de dana. Eles entram num estado como que de transe e oferecem ao limpador livre acesso a seu exterior e interior. Os genes egoístas sendo como são, não surpreende que trapaceiros implacáveis e explorados se aproveitaram da situação. Há espécies de peixes pequenos que se parecem com os limpadores e dançam da mesma maneira a fim de conseguir um salvo-conduto para se aproximar do peixe maior. Quando este último entrou no transe esperado, o trapaceiro, em vez de extrair um parasita, abocanha um pedaço da barbatana do peixe maior e bate em rápida retirada. Mas, apesar dos trapaceiros, o relacionamento entre os limpadores e seus clientes é, em grande parte, amigável e estável. A profissão de limpador desempenha um papel importante na vida diária da comunidade do Recife de Coral.
Cada limpador tem seu próprio território e tem-se observado peixes grandes fazerem fila para serem atendidos, como fregueses num salão de barbeiro. Provavelmente é este apego ao lugar que torna possível a evolução, neste caso, do altruísmo recíproco retardado. O benefício para um peixe grande de poder retornar constantemente ao mesmo salão de barbeiro, em vez de sempre procurar um novo, deve compensar o custo de evitar comer o limpador. A presença de limpadores miméticos embusteiros talvez indiretamente arrisque os limpadores legítimos, estabelecendo uma pequena pressão sobre os peixes grandes para que estes comam dançarinos listrados. O apego ao lugar por parte dos limpadores genuínos permite aos fregueses achá-los e evitar trapaceiros. Uma memória durável e a capacidade para o reconhecimento individual são bem desenvolvidas no homem. Poderíamos esperar, portanto, que o altruísmo recíproco tivesse desempenhado um papel importante na evolução humana. Trivers chega a sugerir que muitas de nossas características psicológicas, inveja, culpa, gratidão, simpatia, etc., foram moldadas pela seleção natural para melhorar a habilidade de trapacear, para detectar trapaceiros e para evitar que os outros indivíduos pensem que somos um embusteiro. De interesse particular são os trapaceiros sutis, os quais parecem retribuir, mas que consistentemente devolvem um pouco menos do que recebem. E até mesmo possível que o cérebro aumentado do homem e sua predisposição a raciocinar matematicamente tenham evoluído como um mecanismo para trapacear cada vez mais maliciosamente e para a detecção cada vez mais aguçada da trapaça em outros. O dinheiro é um símbolo formal de altruísmo recíproco retardado. Não tem fim a fascinante especulação que a ideia de altruísmo recíproco provoca quando aplicamos à nossa própria espécie. Tentadora como ela seja, não sou melhor em tais especulações do que qualquer outro, de modo que deixe o leitor divertir-se.